Um Ryzen 5 AM4 ganhando de um Ryzen 5 AM5? Pode isso, Arnaldo? Bem, vamos conferir se isso é verdade no vídeo de hoje. E esse aqui é um vídeo em continuação com os outros que eu tenho feito, falando sobre o Ryzen 5 8600G, nova APU da AMD, com um bom desempenho de gráfico integrado, um bom desempenho do processador, que todos sabemos que ainda está bem caro, inclusive o valor das peças, mas ainda assim é algo bem curioso para aprender sobre e quem sabe no futuro ele vai abaixar e vai valer mais a pena. No meu vídeo passado, que inclusive está na descrição, deixo para vocês verem, eu peguei o Ryzen 5 8600G com seu gráfico integrado e comparei com o Ryzen 5 5600 usando o RX 580 para ver se fazia sentido pegar o 8600G. Só que eu percebi que o pessoal estava interessado em ver a diferença desses processadores sem considerar o gráfico integrado. E é sobre isso que é o vídeo. Eu peguei uma 4070 e comparei o Ryzen 5 5600 com o 8600G, considerando a qualidade gráfica mais alta em Full HD para ver o que acontecia. Tem várias formas de fazer esse comparativo. Essa é apenas mais uma, mas vocês vão ver que ainda vamos ter algumas diferenças que não esperávamos. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreva, é muita coisa e eu vou explicando ao longo do comparativo. Vamos então às máquinas. Na tela, o Ryzen 5 8600 e o 5600, dois são 6/12, um sendo M5, outro sendo M4. O 5600 tem um pouco mais de cache. Vocês viram aí, um tem 16 e o outro 32. Já em relação à placa-mãe, usei 2 GB, uma B650 Game Wi-Fi e a outra B550 Aorus Elite. A BIOS da B650 está mais atual, mas não vai ter muita diferença também para a B550. Memórias, é claro, um vai estar DDR4 e outro DDR5, não tem como fazer diferente, são plataformas diferentes. DDR5 que eu usei Juho 6000 CL34 e a DDR4 eu usei Netac 13600 CL18. Pontuação das máquinas, pelo menos no CPU-Z, multithread do 8600G é melhor, 5289 contra 4660 do 5600. Já no single thread também é melhor, mas não é tanto assim, né? 660 para o 8600G e 601, 602 para o 5600. Placa de vídeo, claro, RTX 4070 Western 12 GB, comprada via AliExpress. Não fiz o vídeo dela, mas ela já apareceu várias vezes aqui e usando o driver mais atual possível. Primeiro jogo, Cyberpunk 2077, testei duas versões dela. Primeiramente o Full HD com os gráficos no Ultra. Nesse momento não usei o Ray Tracing, mas no próximo eu vou usar. E eu não deixei o benchmark sintético, eu fiz mesmo meu próprio benchmark nessa cidade que é mais pesada, achei que era mais interessante assim. Então, o Ryzen 5 5600 consegue 50% low e 72 na média, o Ryzen 5 8600G 63 no % low e 87 na média, diferença de 20,8% a favor do 8600G. Mais do que eu imaginava. Em relação ao uso, o uso do 8600G é quase igual ao do 5600 porque eles são 6/12. Vocês vão conferir na tela também como que ficam os núcleos de cada processador e as temperaturas. Lembrando que eu usei o mesmo air cooler, que é o Deepcool AG400. Vocês vão encontrar ele em várias lojas nacionais. É um air cooler que eu indico. Eu não usei o cooler estoque aqui em nenhum dos dois casos. Já a outra versão do Cyberpunk 2077, eu coloquei em Full HD também, mas agora com o Ray Tracing Ultra, tá? Por isso que mal conseguimos 60 FPS aqui. O Ryzen 5 5600 consegue 41 FPS no % low e 52 na média. O Ryzen 5 8600G 48 FPS no % low e 56 na média. A diferença aqui foi bem menor. Ainda assim, vitória do 8600G 7,6% acima do 5600. Lembrando que essa placa aqui também é uma placa que geralmente a gente vai jogar em 1440p. Eu ainda fiz esse comparativo deixando uma margenzinha para ter mais gargalo, só que se eu colocasse 1440p, a diferença seria bem menor. Tanto no teste que vocês acabaram de ver, quanto nesse teste, quanto nos próximos jogos, tá? Então você tem que saber também que quanto maior a resolução, mais exige da placa de vídeo e aí menor a diferença entre os processadores. E olha só, teve gente achando que com a 580 haveria diferença entre os 5600 e 8600G. Não tem como, tá, gente? A RX 580 é bem mais fraca do que essa placa e os dois processadores conseguem lidar muito bem com ela. O próximo jogo é o Spider-Man, aqui a primeira versão, né, sem ser o Miles Morales.
ainda deixei em Full HD no muito alto, com o Ray Tracing também ali ativo em muito alto. Esse jogo aqui, ele fica mais bonito, performa melhor com o Ray Tracing, então deixei mesmo com o Ray Tracing, e aqui a tecnologia pesa mais para o processador. Então eu fiz meu próprio benchmark, esse jogo não tem benchmark sintético. O Ryzen 5 5600 faz 43 no 1% low e 71 na média, e o Ryzen 5 8600G 57 no 1% low e 87 na média. Diferença muito boa a favor também do 8600G, 22,5%. Bacana aqui, né? Claro, como eu acabei de dizer para vocês no outro teste, se fosse 1440p, a diferença teria sido um pouco menor. Mas ainda assim, haveria uma diferença. Esse jogo aqui não é tão pesado quanto o Cyberpunk para a placa de vídeo, mas é bastante para o processador. Testei o Starfield, um jogo também bem pesado para processador, com qualidade gráfica mais pesada que o alto em Full HD. E aqui no Starfield, o Ryzen 5 5600 faz 43 no 1% low e 66 na média, e o Ryzen 5 8600G 54 no 1% low e 78 na média. O uso do 5600 é bem parecido com o do 8600G, mas o 8600G fica com um uso um pouquinho abaixo ainda. Eu já fiz um comparativo entre processadores AMD e Intel aqui, e geralmente nesse jogo a Intel se dá bem melhor, tá bom? Pelo menos isso no passado, teve um patch aí recente dele. E aqui a diferença final foi de 18% a favor do Ryzen 5 8600G. Olha só que interessante. Mas, novamente, vou ter que lembrar isso para vocês sempre. Se fosse 1440p, a diferença seria menor, porque em muitos casos a placa de vídeo ficaria gargalando. Seria o limitante. Gargalo, as pessoas acham que é algo ruim automaticamente, mas não. Sempre vai ter um gargalo no teu PC. Sempre vai ter um limitante. Nesse caso aqui, o limitante era o processador, mas aumentando a resolução, seria o limitante placa de vídeo. Horizon Zero Dawn testei em Full HD, qualidade gráfica Ultra ou Suprema, o que quer que você queira chamar, é a mais alta das qualidades aqui do jogo, tá bom? Então, o Ryzen 5 5600 faz 102 no 1% low e 168 na média, o Ryzen 5 8600G 109 no 1% low e 165 na média. Aqui, por incrível que pareça, o Ryzen 5 5600 saiu à frente, ficando 1,8% acima do 8600G. Não muito, mas ficou. Talvez por ter mais cache. Tem jogo que o cache vai fazer diferença. Esse aqui acho que pode ser um exemplo. Tinha um outro também que fazia mais diferença, que é o Assassin's Creed Valhalla, mas eu não testei aqui. Agora, no 1% low, você sempre verá o 8600G à frente. Nesse caso, no 1% low, o 8600G ficou 6,8% acima do 5600. Temperatura bem parecida desses processadores em jogos, embora o 8600G seja um pouco mais quente no geral. E veja o consumo do 8600G é um pouco abaixo do 5600, por incrível que pareça, considerando aquela versão mais nova ali da BIOS, tá? Porque a gente estava com um problema de consumo no lançamento desses processadores, talvez a AMD já resolveu, por isso que eu coloquei uma BIOS mais nova, 10 watts a menos, e isso também vai fazer efeito no consumo final do PC. Hogwarts Legacy coloquei em Full HD, sem Ray Tracing aqui, nesse momento, e coloquei a qualidade gráfica no alto, que não é o máximo, mas o alto para o máximo já não tem muita diferença, então deixei no alto mesmo. E aqui no Hogwarts Legacy, o 5600 faz 44 no 1% low e 89 na média, e o 8600G 59 no 1% low e 99 na média. Diferença ali a favor do 8600G de 12,5%. Há uma diferença bacana ainda, achei até que seria menos. Vamos adiantar os testes porque tem muita coisa ainda para tratarmos. The Last of Us, considerando qualidade gráfica alta em Full HD, sem nenhum upscaling nem nada assim. Aqui o Ryzen 5 5600 faz 65 FPS no 1% low e 107 na média, e o Ryzen 5 8600G 80 no 1% low e 124 na média. Boa diferença novamente para o 8600G, ficando geralmente acima dos 10% do 5600, e aqui ele ficou 15,8% acima do Ryzen 5 5600. Bacana essa diferença aí nesse jogo. Também não tem benchmark sintético, eu faço meu próprio benchmark, considerando a situação junto com a vegetação e também uma situação dentro do apartamento ou sei lá, da habitação que você queira chamar. Alan Wake 2, jogo muito pesado para placas de vídeo, hein? Full HD, configuração gráfica do próprio jogo predefinida para o alto. E olha só que a gente não consegue 60 FPS. Parece aqui com o Cyberpunk com Ray Tracing, né, gente?
realmente é bem pesado esse jogo e aqui não temos muita diferença entre os processadores, né? Porque vai jogando peso placa de vídeo, fica complicado, foi o que eu expliquei para vocês. E nesse caso aqui, o Ryzen 5 5600 faz 50% low e 65 na média, e o 8600G 48 no % low e 62 na média. O 1% low ficou ainda menor do 8600G, mas se for ver ali, ficou assim parelho a diferença tanto na média quanto no % low. Nesse caso, o 5600 foi 4,8% superior ao 8600G, mas também estamos vendo aí um limitante por parte da placa de vídeo, a 4070, isso considerando o Full HD. Nem coloquei 1440p, o jogo é complicado. Avatar é o próximo jogo, coloquei em Full HD, no alto também, e aqui eu fiz só um benchmark sintético e coloquei a primeira parte do benchmark sintético, então vamos rápido porque vai acabar rápido. Ryzen 5 5600, 63 no % low e 104 na média, Ryzen 5 8600G, 82 no % low e 112 na média, diferença ali de 7,6% a favor do 8600G. Bacana aqui a diferença e está chegando ali ao limite da placa de vídeo também, mas aqui fica melhor pelo menos do que o Alan Wake. Parando o benchmark aqui rapidinho, nós teremos 14 jogos ao total, mas eu resolvi dividir entre os jogos de campanha e jogos competitivos. Os jogos de campanha são esses onde a gente tenta obter 60 FPS ou próximo disso, com qualidade gráfica mais alta. É por isso que eu coloquei a qualidade gráfica mais alta, mesmo com a 4070, que às vezes pode ter gargalo, que nem o caso do Alan Wake 2. E ainda assim, mesmo nesse caso, tivemos uma diferença legal, até o 8600G saiu melhor do que eu esperava. Deixando para vocês os resultados na tela agora, vemos ali que a diferença média nesses jogos de campanha, totalizando 9 jogos de campanha, foi de 10% a favor do Ryzen 5 8600G. Agora vamos conferir jogos competitivos, que aqui é onde você coloca o gráfico no mais baixo para ter mais FPS possível, diminuir assim o input lag. Vamos conferir. Rainbow Six Siege, considerando agora a qualidade gráfica no baixo em Full HD para ter muito FPS, e aqui já temos um caso diferente. O Ryzen 5 5600, 245 FPS no % low e 482 na média, e o Ryzen 5 8600G, 299 no % low e 433 na média. Aqui foi superior o Ryzen 5 5600, ficando 11,3% acima do 8600G, mas no 1% low, o 8600G foi 22% superior. Interessante, né? Bem difícil, bem diferente, mas foi o que aconteceu. E não foi o único jogo que aconteceu isso também não. Vamos ao próximo. CS2, coloquei qualidade gráfica no baixo em Full HD. E aqui o Ryzen 5 5600 faz 176 no % low e 313 na média. E o Ryzen 5 8600G, 183 no % low e 277 na média. Diferença também a favor do 5600, 12,9%. Agora, novamente, no 1% low, o 8600G ganhou, pouco, mas ganhou 3,9%. Pode ter a ver também com o cache maior do 5600, tá, gente? Acredito que pode ser isso. Dota 2, competitivo aí, considerando qualidade gráfica média, sem sombras ali em Full HD. E aqui também temos uma vitória pequena do 5600, mas né, uma vitóriazinha aí, pode ser também considerado empate técnico. O 5600 faz 73 no % low e 199 na média, e o Ryzen 5 8600G, 84 no % low e 196 na média. A favor do 5600 uma diferença de 1,5%, mas num % low de 15% a favor do 8600G. Então mesmo com o 8600G perdendo nos jogos competitivos mostrados até agora, ele fica sempre acima no 1% low. Próximo jogo, acabando agora os competitivos, quase acabando, Modern Warfare 2 no seu benchmark sintético no baixo em Full HD. Aqui o Ryzen 5 5600 faz 173 no % low e 232 na média, e o Ryzen 5 8600G 184 no % low e 231 na média. Meio que ganhou os 5600, mas para mim isso aqui é um empate técnico, mas vamos considerar uma diferença ali de 0,4% a favor do 5600 na média. Agora no 1% low, o 8600G foi 6% acima do 5600. E o último jogo, Fortnite, considerando ali uma qualidade gráfica baixa, Full HD DirectX 11, mas é claro, também tem a distância de visão no épico e a textura mais alta, afinal a textura tem mais a ver com placa de vídeo, o épico o pessoal prefere jogar assim, né, para visualizar mais longe. Coloquei também no modo replay, olha só,
Achei agora o modo replay do jogo e a diferença aqui ficou assim. Ryzen 5 5600 106 no 1% low e 241 na média, e o Ryzen 5 8600G 123 no 1% low, 227 na média. Novamente, 5600 superior, considerando ali uma diferença de 6,1% a favor do 5600, mas no 1% low, o 8600G foi superior, 16% superior aos 5600. Bem engraçado, né? Mas foram os resultados que eu consegui, não tem muito o que fazer aqui. É legal o desempenho dos 5600 no final das contas para esses jogos competitivos, hein? Se você já tem um, pode ver que está muito bem. E olha que eu nem usei o Precision Boost Overdrive, não usei nada assim. Simplesmente o processador e o XMP ativo. Olha só, gente, que surpresa um tanto quanto estranha. Nos jogos competitivos, na maior parte deles, nós tivemos vantagem por o Ryzen 5 5600, claro, colocando os gráficos no baixo. Inclusive, deixo para vocês agora como é que ficou o resultado aí, diferença de cerca de 6% a favor do Ryzen 5 600, isso considerando a média. Mas ainda assim, eu percebi que o 1% low do 8600G, sempre ou quase sempre, é melhor do que o 5600. Nesse caso, mesmo com o 5600 ganhando, o 1% low do 8600G foi 12% superior. É curioso esse caso e também foi um dos motivos de ter dividido aqui os testes, né? 9 jogos de campanha, 5 jogos competitivos, que a forma de jogar aqui é diferente, tá? É bom que vocês percebam isso na hora de montar um PC. Tem gente que gosta de jogar tudo um pouco, mas tem gente que prefere os jogos de campanha com história e tem gente que prefere os jogos competitivos. E isso vai influenciar muito na máquina que você vai escolher. Diferença de consumo das máquinas para vocês verem, não é muito, mas está aí também com um atímetro, o 5600 contra o 8600G usando a 4070 no jogo Cyberpunk, onde tem um bom uso do processador e também um bom uso da placa de vídeo. No geral, vocês vão ver que no comparativo, geralmente o 5600 está consumindo um pouquinho mais, e isso apareceu também aqui no atímetro, 315 no total ali no lado do 5600, no melhor uso, né? Não é sempre, mas no maior uso, e 299 do 8600G. A diferença é pouca e também é uma máquina que consome pouco no total, considerando o desempenho da placa de vídeo. A 4070 consome bem menos do que vocês imaginam, mas depende também da fonte. Isso aqui já tirando tomada, considerando uma fonte 80 Plus Gold, que é a Superflower 750 LIDEX. E para quem ainda tem dúvidas em relação a consumo, eu peguei o simulador da Enel, peguei o tirado da tomada desses dois PCs, considerando só jogos, porque você sabe que se for fazer atividade básica o consumo é bem menor do que isso. Coloquei ali 4 horas diárias, todos os dias, e o 8600G com 4070 dá um gasto ali de R$ 32,00 por mês, se fosse jogar dessa forma. O 5600 mais uma 4070 daria um custo mensal de R$ 33,58, considerando 4 horas de jogo diária durante os 30 dias. Então vejam que mesmo assim a diferença final fica de R$ 1,50. E falando sobre consumo, por que não mostrar para vocês o novo site do canal, onde você consegue buscar preços de produtos como placa de vídeo, monitores, processadores e fontes no mercado nacional. No momento ainda temos uma lista limitada de lojas, mas isso deve aumentar com o passar do tempo. E se falar de fonte, uma das fontes que eu indico tranquilamente que vai dar conta desse PC é uma GX 600 da GameMax. No momento nós temos a GX 600 da GameMax por 370 dinheiros na Kabum e na Terabyte. Mas você também pode colocar aqui 600W ou 500W que você vai encontrar outras fontes no mercado. Mas tem que tomar cuidado com fonte, porque nem toda fonte de 600 watts é boa, né? É bom que você pesquise um pouco mais sobre fonte, porque se tu vai só por preço, que você pode selecionar aqui no site por preço, você vai ver fonte de 600 watts custando 130 dinheiros. Você acha mesmo que uma fonte de 600 watts boa custaria 130 dinheiros? Não tem como, tá? Porque nesse caso, se você pode pagar pouco, eu indicaria então você ver fontes de 500 watts, que também dá conta dessa configuração tranquilamente. Vocês viram que dá 315 watts por cento de tomada, e aí você poderia ver aí na casa de 200 dinheiros alguma fonte melhorzinha. Vamos passar aqui para ver se hoje tem alguma, porque esse site é atualizado diariamente, tá bom? E nesse caso aqui eu encontrei uma Superframe 500 80 Plus Bronze, que já teve mais testes na internet, 270 dinheiros, uma fonte de 500, que daria conta do geral dessa configuração,
Mas assim, se você pode pegar uma fonte melhor, uma fonte com mais eficiência, ela vai durar mais tempo também e vai puxar menos energia, porque uma coisa também é o desperdício e o 80 Plus tem a ver com desperdício. Bem, gente, esse foi então o comparativo do 8600G com a 4070 usando uma placa de vídeo mais forte. Você achava que a diferença seria maior? Achava que seria menor? Diga aí nos comentários. Eu até achei que a diferença seria menor nos jogos de campanha. O 8600G foi até superior do que eu achei, mas não muito, 10%, para muita gente não é muita coisa. E olha que o 5600 foi muito bem nos jogos competitivos, conseguindo até superar o nosso 8600G. Até me espantei com isso, né? Até para vocês verem isso, que se você vai tentar adivinhar a diferença entre dois produtos, considerando só um atributo, tipo, um é DDR5, o outro é DDR4, logo o DDR5 é muito melhor, você pode estar bem enganado. Toma cuidado que isso acontece muito e eu sempre tento avisar as pessoas que não é tão simples assim. Deixa o like, se inscreva, veja também o site do canal, skandasouza.com, só isso mesmo. A gente se vê na próxima, valeu, falou e tchau!